princípio básico para que divergências não se tornem desavenças. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, dê like, participe do canal. Quando você faz isso, o canal se torna um pouco seu também. E eu reformulei a política de membros. Você pode se tornar um membro do canal caso você queira se envolver um pouco mais, participar do nosso grupo do WhatsApp, também ao ir de uns sorteios, concursos aí para ganhar livro, enfim, dá uma olhadinha que eu acho que vale a pena. Nossos membros aí, o jeito que eu tinha montado não estava bacana, não estava legal, não estava conseguindo cumprir as coisas, eu dei uma reformulada, eu acho que agora os membros estarão bem servidos. Não estava nem fazendo muita propaganda porque eu não estava conseguindo dar conta, mas agora do jeito que está, acho que vai ficar legal. Você pode se tornar um membro, mas o papo de hoje não é esse. O papo de hoje é uma coisa interessante, um princípio que você pode aplicar, que você pode usar para que divergências não se tornem desavenças. Então, no mundo de polaridade, no mundo em que o povo briga, no mundo em que falta amor, no mundo em que para lutar pelo mal eu tenho que estragar o Natal, você já deve ter visto isso acontecer aí por aí. Como que a gente faz para manter as nossas opiniões, para ouvir as opiniões dos outros e isso não se tornar um cisma, um problema? Para isso, a gente segue na nossa leitura diária da Bíblia 365. Sim, essa edição é de letra grande que você pode adquirir na Amazon, o link está aqui na descrição, tem as de letra pequena também, você dá lá uma olhada, uma pesquisada, qual que se adequa melhor aí para você. Hoje a gente vai ler Salmos 115, então o Salmo de número 115, então livro de Salmos, capítulo 115, versículos 4 até 8, diz assim: seus ídolos não passam de objeto de prata e ouro formados por mãos humanas. Então, os ídolos de prata e de ouro manufaturados ali por mãos humanas, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. O que isso tem a ver com polarização, Vitor? Você está viajando. Que história é essa? Eu quero te convidar a abraçar algo que a nossa cultura tem te convidado a repelir. Eu quero te convidar a abraçar algo que te faz profundamente humano. Eu quero te convidar a abraçar algo que te faz humano como Deus tensionou para que você fosse, imagem e semelhança dele. Eu quero te convidar a abraçar a sensibilidade. Ela mesma, a sensibilidade que alguns veem como fraqueza, como fragilidade. No mundo masculino, então, homem sensível é aquele que chora demais. Já diria a canção de Christian Ralph, nada contra vocês dois aí, músicos da dupla sertaneja, mas sensível demais, eu sou alguém que chora. Bom, a sensibilidade ela é bem-vinda, a sensibilidade ela é desejável, a sensibilidade é aquilo que nos faz humanos. Vejam as estatuetas que eles adoram, parecem um ser humano, são reproduções de metais preciosos, inclusive, prata e ouro. Só que é o seguinte, eles têm olhos, mas não veem, nariz, mas não respiram, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não conseguem apalpar. E o idólatra é exatamente igual. Em outras palavras, o idólatra, assim como o ídolo, é um insensível. É alguém que não é capaz de experimentar esse mundo com os seus sentidos. Sensibilidade nada mais é do que isso. É ser capaz de sentir. É ser capaz de perceber por meio dos sentidos que Deus nos entregou para que sejam usados, para que a gente possa experimentar o mundo tal qual ele foi criado por Deus.
E então, essa sensibilidade que muita gente rejeita é precisamente aquilo que faz com que você seja vivo. Ser humano e vivo, respirando e interagindo com esse mundo. O resgate da sensibilidade, ele é precisamente o grande princípio que vai possibilitar que você tenha suas convicções, que você tenha suas opiniões, que você tenha a tua percepção de mundo, que depende dessa sensibilidade, e não faça dessa percepção de mundo um cavalo de guerra contra o teu irmão, contra as pessoas que você foi comissionado para amar. Porque é nela, na sensibilidade, que as opiniões continuam na minha cabeça, mas têm uma importância menor. Na sensibilidade, a gente vive aquilo que a comunidade de Jesus Cristo foi orientada a viver. Perceber que nós somos fortes nas nossas fraquezas. E nas nossas fragilidades, a gente acaba conhecendo a dor do outro. A minha dor, a sua dor. Eu sou capaz, por meio da sensibilidade, não apenas de sentir a minha dor, mas também de imaginar qual é a dor que você sente. E no milagre comunitário da sensibilidade da igreja verdadeira de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, a dor de um se torna a nossa dor. O sofrimento de um se torna o sofrimento de todos nós. As vitórias, as conquistas de um se tornam as nossas vitórias e as nossas celebrações. Quando a gente compartilha tantas histórias, tantos sentimentos, tantas dores, tantos sofrimentos e essas vitórias e celebrações juntos, quando tudo isso acontece em conjunto, será que a nossa divergência de opinião é tão grande assim, a ponto de falar mais alto do que toda a história que nós construímos ao longo de tanto tempo? Por isso a sensibilidade, essa sensibilidade que faz com que você perceba o outro, perceba a alteridade, essa sensibilidade, ela nos dá uma chave importantíssima para que no meio das divergências, sejam elas políticas, teológicas, ideológicas, ou a respeito de como conduzir as coisas, na gestão, decisões da igreja, essa sensibilidade é o que faz com que o meu eu, ele é menos importante, a minha convicção, ela é menos importante do que essa história toda. Eu ainda tenho um grande apreço por estar convicto, mas eu tenho um grande cuidado para que a minha convicção não passe por cima da beleza do relacionamento. Essa é uma das grandes características dessa igreja que pratica a alteridade. E talvez um dos grandes problemas que nós tenhamos seja o de querer profundamente autoridade e nenhuma alteridade. Essa sensibilidade é característica de quem adora o verdadeiro Deus. Fugir da sensibilidade, querer tornar-se mais insensível, é precisamente abraçar o que a gente leu. Idolatria. É ser parecido com a estatueta. É ser parecido com a escultura. A escultura pode ser muito bonita, mas ela é morta. Ela não é viva. A gente não tem que querer parecer com isso. E ao construirmos as nossas próprias estatuetas, eu quero te convidar a lembrar que as nossas sensibilidades, elas se dão no âmbito de imitarmos aquele que é mais vivo e que trouxe vida em abundância. Na sua encarnação, Jesus não fugiu da dor, pelo contrário, era 100% de chance de cruz, 100% de chance de dor. E, portanto, um convite a que sejamos imitadores dele é um convite para que sejamos sensíveis, que percebamos a dor. Jesus carregou a dor do outro. Quando a gente imagina Jesus encarnando, Jesus encarna para sentir dor, para muitas coisas, mas também
para sofrer morte de cruz e sentir dor. É o chamado à sensibilidade. Quando a gente adora outra coisa que não seja Jesus, nós estamos indo no caminho da insensibilidade. E talvez entre os grandes ídolos que a gente pode esculpir e colocar num altar de grande beleza, no nosso tempo talvez seja o ídolo de estar certo, de ter razão a qualquer custo, de sempre dar a última palavra. Em última análise, esse é o ídolo do nosso próprio ego, que a gente tanto estima e tanto adora tantas vezes, e que a gente é convidado a se retirar desse ego. A gente pega e se dobra de joelhos diante dessa ideia de que estar certo sobre tudo e sempre é a coisa mais gostosa do mundo. Não é. Isso é uma sensação enganosa que nos leva à cegueira, como o texto bíblico nos mostra. Quem quer estar certo sobre tudo, a gente pode ter certeza que vai estar errado sobre muita coisa. E para além disso, quem quer ter razão o tempo todo e faz da razão uma idolatria, se esquece de uma das grandes verdades a respeito da encarnação de Jesus. O apóstolo João relata essa encarnação da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, ou, dependendo da sua tradução, no princípio era aquele que é a palavra. Ou, se você quiser, você pode dizer também, no princípio era o Logos. Porque Logos, no texto original de João, pode ser traduzido como verbo. No princípio era o verbo. Pode ser traduzido como palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Mas pode ser também traduzido como no princípio era a razão. Jesus, no princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era a razão. E da razão não me importa ser o dono, mas ser escravo. Esse era o meu recado para hoje. Abrace a sensibilidade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.